46, logo de manhã cedo estávamos aqui orando, louvando a Deus, porque, nossa, se você tiver a oportunidade, faça isso toda hora, porque, meu irmão, ó, só rapidinho antes de começar a ministrar a palavra, glórias a Deus. Hoje eu estava na igreja, antes de vir para cá, eu cheguei atrasado porque eu estava na igreja, mas não na nossa igreja, eu estava em outra igreja, Aleluia. mexendo no som da igreja. E a gente só não foi trabalhar hoje por causa que não tinha serviço, não tinha nenhuma máquina para carregar. E a gente fomos lá, compramos a fiação, as ponteiras e fomos mexer, comprar broca para furar a parede, esses negócios. E a gente ali, vamos fazer desse jeito, fazer de outro, fazer desse jeito, fazer de outro. Resolvemos o jeito que fizemos e ficou bom. Sabe o que aconteceu? Nesse espaço de tempo foi aparecer o serviço para amanhã, serviço para terça, serviço para quarta. Está entendendo, igreja? Então, quando você faz para Deus, Deus não deve nada a ninguém, igreja. Ah, mas eu vou fazer só para Deus fazer para mim? Irmão, se você fazer com a intenção, Deus ele não é bobo nem nada, Ele não vai fazer para você. Sinto em te dizer. Mas se você fazer com o seu coração para Deus, meu irmão, tem uma palavra num livro aí que muita gente tem em casa, que fala assim: aquele que faz para Deus, ele ajunta brasas. Irmão, se você fizer com o seu coração, você vai juntar brasa. Glórias a Deus. Sabe o que é brasa lá no céu? Louvor de anjos. Aleluia. Amém? Amém. Nós vamos lá para o texto da Bíblia, que Deus é magnífico e maravilhoso. Vou usar essa tradução aqui. A tradução que eu vou usar é NTLH, mas o conteúdo é o mesmo. Eu gostei porque a palavra é forte. Amém? E diz assim: aquele que confia em Deus, o Senhor, são como os montes de Sião, os montes Sião, que não podem ser abalados, mas continuam sempre firmes, como as montanhas estão em volta de Jerusalém. Assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os meus não servirão para sempre. E a terra do povo de Deus, seus meus servirem até os bons começariam a fazer o mal. Amém? Amém. Podem se assentar, dando glória e aleluia. Glórias a Deus. Deus é bom e o diabo nunca prestou. Aleluia. Ah, mas meu irmão, ele nunca foi. Ele teve uma época que ele era bom, irmão. Ele já foi criado para que ele é hoje. Só que para que você hoje fosse salvo, tudo tem um pretexto, tudo tem um plano, tudo tem um projeto. Então o diabo só é diabo porque você tinha que ser filho de Deus. Porque se o diabo não fosse diabo, se ele continuasse sendo um anjo normal, um anjo que fizesse a vontade de Deus, será que Adão e Eva teria sido deturpado lá no Jardim do Éden? Não, porque não haveria o espírito atentador da serpente, certo? E se não tivesse, todos seriam puros e nós não teríamos os pensamentos que temos hoje, né? Então não haveria livre-arbítrio, não haveria nada disso, não precisaria de Bíblia, certo? Não teria nada do que tem hoje, porque a terra seria povoada de muitas pessoas que amam a Deus. Mas sabe o que Deus tem? Um projeto na terra?
Que o ser humano volte às velhas obras. Que o ser humano ele volte ao Éden. E tenha o pensamento da primeira Eva, do primeiro Adão, da primeira ordem. Não faça, não toque. Não se desvie, permaneça na senda reta. Porque a vitória é certa. Amém? Nesse texto tem um paradigma muito sério para com as nossas vidas. Por que eu escolhi essa tradução? Em outra tradução, volta para o primeiro lá, o versículo 1, na versão mais conhecida. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. 2. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o certo da impiedade não permanecerá sobre os dos justos, para que os justos não... Igreja, esse negócio chamado iniquidade é o quê? Pecado que não tem mais culpa. Perdão tem pecado, tem perdão para a iniquidade. Só que você já não sente mais culpa. Mas meu irmão, o que você está querendo dizer com tudo isso? No texto, Jesus deu inspiração ao salmista. Por que fala na versão NTLH fala a canção do peregrino? Igreja, você aqui na terra, você é peregrino. Você não tem casa, você não tem porto, você não tem um lugar de falar assim, é meu. Sabe por quê? Porque isso aqui é transitório. Este mundo é transitório. Mas pera aí, irmão, o calendário judaico já está no 5.575. Sim. E o calendário solar está no 2016. Pera aí, irmão, já tem tanto tempo. E esse lugar é transitório? Sim. Porque qual é a promessa de Deus na sua vida? O que Deus falou? O que Jesus falou quando estava na terra? Eu vou, mas vou preparar. Tem uma outra parte da Bíblia que fala: vindes, bendito de meu Pai, e possuídes por herança desde daquilo. Calma. Vindes, bendito de meu Pai, e possuídes por herança aquilo que já está preparado desde a fundação do mundo. Pera aí, irmão, a sua promessa já está lá desde lá de trás. E hoje você está galgando para que ela se cumpra em suas vidas. Uma coisa que eu aprendi com Deus, que Deus ele não tem um monte de propósito. Não, o propósito dele é um só. Salvar. Vencer. Pera aí, salvar e vencer tem o mesmo fundamento? Sim. Porque você só salva aquilo que presta. Você só vence se você for forte. Pera aí, irmão, que você já está embolando tudo de novo. Irmão, se você for fraco e você sair e fazer tudo que não presta, e aí, como é que é? Você vai ser forte? Forte é aquele que se agarra no que é forte. Se você olhar e a pessoa fala assim: ah, irmão, eu vou chegar ali e vou falar com fulano, ele vai ali buscar um negocinho comigo. Ele vai ser forte, irmão? Se só de falar a pessoa já foi, tá muito forte esse cara. Mas aquele que permanece, irmão, pode chegar céu, terra, vento, tempestade, ele permanece em terra, firme, sem titubear nos pensamentos. Não, eu vou vencer, eu vou ficar na posição, eu vou conseguir aquilo que meu Deus me prometeu. Aleluia. Tá, mas minha irmã, é fácil? Não, nunca foi. É que nem eu falei lá no pastor Adriano. Na Bíblia, eu percebi dentro da Bíblia. Eu não conheço a Bíblia totalmente não, igreja.
Eu tenho o que Deus me dá. Porque tem muitas das vezes que eu falo coisa que eu nunca li. Simplesmente Deus põe na minha mente, eu abro a boca e falo. Mas quando eu vou conferir, está certo. Sabe por quê? Porque Deus sempre dá a direção certa. Deus nunca deu o caminho errado para ninguém. Sabe por quê? Tem um texto da Bíblia lá, um texto lá, que o povo ia e cercava o povo judeu, na época hebreu. E aí, o profeta sabia antes, e mudava de caminho, mudava de lugar. Não, agora nós vai por ali porque Deus está mandando. E eles iam. E aí o povo armava, emboscava, chegava no lugar. Cadê o povo? Só viu o resto, só onde o povo passou, só viu os rastros. Ei, igreja, o inimigo, ele só vê os nossos rastros. Você sabe por que o inimigo consegue pegar o povo cristão? Aquele que anda devagar. É, Jesus, aleluia. Você está entendendo, Glória a igreja? Deus. Porque andar devagar é deixar espaço para o inimigo correr atrás de você. Mas espera aí, irmão. Você está querendo dizer o quê? Lá no Genésio, lá no livro de Genésio, lá, diz o quê? Que o povo estava caminhando. E enquanto o povo caminhava, o exército do faraó fazia o quê? Ia atrás. O povo de Deus, eles estavam como? A pé, com as suas esposas, os seus filhos, os seus servos, o gado, né? Tudo esses negócios. E com o charrete. Animal anda rápido, igreja? Só se bater nele. E só se for cavalo, porque vaca, você já viu vaca apanhar e correr? Ela não corre, porque ela é gordinha, né? Então não sente dor. Na real, a vaca, ela não é de correr, ela anda devagar mesmo. Só que sabe o que acontece? O povo andando devagar, o povo cheio de tralha, o povo cheio de parente, o povo estava na frente ainda. Sabe por que o povo estava mais rápido? Porque eles estavam com Deus. O povo andando. O povo egípcio era de guerra. Eles tinham biga. Biga é um carro meio oval, com duas rodas puxada por cavalo. Cavalo, se você bater, ele corre. E se você bater mais forte, ele corre mais ainda. E se você bater muito mais forte, ele dá um coice de você. Aí sabe o que acontece? O povo estava com carro de guerra, que era carro de batalha, de corrida, com armas, com arqueiros, e morreu. Eles estavam correndo no campo físico, mas no campo espiritual tinha uma mão que estava segurando eles, para que eles não conseguissem chegar àquela situação. Igreja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Quando o inimigo começa a lutar contra a nossa vida e a gente vê que a gente começa a esmurecer na fé. O que é esmurecer na fé? É você estar indo, estar vencendo, mas, meu Deus do céu, eu estou conhecendo a Bíblia como eu não conhecia antes. Eu consigo ler e entender. Eu estou até pregando, eu estou cantando e Deus está fazendo. Mas aí chega um momento que a sua própria voz não está mais te agradando. A sua leitura está dando sono. O seu culto já não é mais o mesmo. Você vai para o culto, mas é a mesma coisa que você não estivesse dentro do culto. Sabe por quê? Porque o seu corpo pode estar presente, mas o culto não está presente dentro de você. Sabe por quê? Porque o inimigo é sujo. Ele é o pior nojento que existe. Eu não posso falar que o diabo é maldito, porque nem o anjo que está perto de Deus amaldiçoa o diabo. Mas ele falou, que o Senhor te repreenda. Mas sabe o que acontece? Quem era esse carinha que falou, o Senhor te repreenda? Miguel, aquele que protege Israel. Aquele que está lá em Israel protegendo para que aquela cidade não seja destruída. Sabe por quê? Porque há muitos anos, desde quando o mundo é mundo, Israel estava para ser destruída. E já foi? O povo pode destruir, virar tudo pó, mas Deus sempre levanta. Irmão, o que você está querendo dizer com isso? O inimigo ele pode tentar,
Ele pode te colocar no chão, falar assim, você não vai se levantar mais. Mas sabe o que acontece? Deus sempre te pega pela mão direita e te põe de pé. Agora me diz, pode deixar o inimigo fazer alguma coisa? Sabe o que eu convido você? Vem, se fortalece. Pega a ferramenta e a armadura de Cristo. Está escrito lá em Efésios 6. Palavra, oração, jejum. Irmão, é as melhores ferramentas que existe na terra. Você não sabe? Jejum, sabe para que serve? Para você se lembrar. O povo acha que jejum é para matar a carne, não. Jejum é para você se lembrar. E eu não sabia disso também. Eu fiquei sabendo há uns tempos atrás. Jejum, eu sabia, esqueci e depois passei a lembrar de novo. Jejum é para você se lembrar quem você foi. Você lembrar suas velhas obras. Sabe por quê? Na época da Bíblia, o povo jejuava e lembrava: Deus nos tirou do Egito. Deus nos tirou do Egito. Deus nos tirou do Egito. Irmão, se Deus te tirou do Egito, você não é mais de lá. As suas atitudes não podem ser do Egito. O seu pensar não pode ser mais do Egito. O seu andar não pode ser mais do Egito. Mas por que o pensar, igreja? Porque aquilo que a cabeça pensa é o que o coração deseja. Mas a boca fala o de que o coração? Espera aí, se o seu desejo só ficar nesse campo aqui, Deus ainda vai te perdoar. Mas a partir do momento que você chegar a proferir, você vai ter que jejuar mais, vai ter que orar mais. Você vai sofrer um pouquinho. Sabe por quê? Porque aquilo que você profere foi ao vento, o inimigo ouviu e ele vai atentar naquilo que você falou. Ah, irmão, então eu vou parar de orar em voz alta. Não, você tem que orar em voz alta sim. Porque o inimigo tem que saber que você faz. Mesmo, irmão, vai estar difícil, a caminhada está estreita. Irmão, continua. Irmão, mas você não sabe o negócio que eu estou passando, meu marido. Lá no serviço. Irmão, fique em paz. Maior que está você do que está no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Para! Sabe por quê? Se você começar a olhar com a ótica humana, a sua visão espiritual vai começar a se fechar. Mas eu creio que Deus vai derramar óculos aqui. Sabe por quê, igreja? No momento que você começar só a olhar com o seu corpo físico, o seu campo físico, só os olhos carnais, você só vai ver barreira, você só vai ver tristeza, você só vai ver derrota, certo? Teve uma vez que uma pessoa me falou assim: desde o ano tal eu tenho passado por prova, mas até hoje eu permaneço em pé. E glória. Sabe por quê? Mesmo com prova, a pessoa está de pé. Imagina quando começar a derramar a vitória, irmão. Sabe por quê? No céu tem um negocinho chamado odre, que é um vaso onde é guardado as lágrimas. A Bíblia mesmo fala, a sala das lágrimas, o livro das lágrimas. Imagina só, aquela sala tem 3 odres lá vazio e 2 cheios. Para que aqueles outros 3 se encham, você tem que sofrer, você tem que padecer, você tem que passar aquilo que você necessita passar. Mas nesse espaço de tempo, você vai aprender, você vai amadurecer e você vai crescer em Deus. Quando você amadurecer, você crescer e você crescer em Deus, você vai começar a produzir fruto. E o que é o fruto? É o reflexo daquilo que você passou. Por que muita gente, que o pai falou, bateu muito certo no que eu vou falar agora. Por que muita gente, quando sai da cadeia, quando vai pregar o evangelho, arrasta uma multidão? Porque ele sabe o que a pessoa está passando. Então Deus dá a palavra certa, para a situação certa e para o coração certo. E aí sabe o que acontece? Tem pessoas que ela está
30 anos dentro da igreja. Mas ela nunca levantou a mão para se converter. Ela nunca levantou. Mas vai chegar uma pessoa nesse espaço de tempo todo que vai enviar uma palavra e aquela pessoa vai ser tocada por dentro. No momento que essa pessoa ser tocada, ela vai abandonar os velhos costumes, ela vai converter o seu caminho e ela vai converter para Cristo. O que é converter o caminho? Sair do caminho errado. O que é converter para Cristo? O seu coração vai entrar em retilínea com o caminho de Deus. Por que fala lá o Joãozinho, o Batistinha? O que ele falava? Eu vim endireitar as veredas. Vereda é caminho, igreja. No Alcorão diz senda. Senda é caminho também. E fala o Deus da senda reta. Trocando por palavras simples, o Deus que tem caminhos retos. Irmão, o caminho do cristão tem que ser reto. Por que no mundo do crime os caras falam, não, irmão, olha pra mim, olha nos meus olhos, porque o caminho, aqui o papo é reto. A caminhada tem que ser certa, não é assim? Sabe por quê? Porque quando você olha dentro dos olhos, você transmite força e sinceridade. E quando você olha dentro do olho daquele que não tem sinceridade, ele abaixa a cabeça. Igreja, se você olhar dentro dos olhos de alguém que estiver endemoniado, ele se manifesta. Por que você acha que quando a pessoa está, ela faz assim? Porque se você não sabe, aquele que é cristão, ele brilha. Não para corpo físico, tá, igreja? Corpo espiritual. Hoje em dia, se uma pessoa chegar a ver e falar assim, eita, nós, a irmã ali, Camila tá com o rosto brilhando, ela vai fazer o quê, ó? Porque não é mais normal, igreja. Naquela época precisava de milagre porque o povo era teimoso, era o povo obstinado a pecar. Então tinha que ter uma coisa que impactasse. Por que você acha que hoje em dia muitos camaradas que vai nas igrejas, ele bate em púlpito, ele faz aquele alvoroço? Porque tem muitas vezes que você chega em igrejas que ela está tão acostumada com uma coisa calma, que quando uma pessoa chega e prega, a pessoa nem liga, nem nada. Mas tem que vir um camarada que explode a igreja. Aí o povo, opa, eu lembro daquela pregação, eu lembro daquele irmão. Ei, Deus ele faz isso para você ter lembranças, mas só lembrança daquilo que te traz esperança. Quem aqui se lembra da prova? Todos os dias, né, a gente se lembra da prova. Mas sabe por que a gente se lembra da prova? Porque a prova nos traz esperança. Sabe por quê? A minha esperança é sair da prova e entrar para a guerra, irmão. Olha que beleza. Essa semana eu entrei lá dentro da base aérea da aeronáutica. E tinha um soldado lá e um outro era um capitão. E o capitão pegou e começou a tirar um barato e o soldado lá, duro, com medo do capitão ir lá. Ele falou, aqui só ruim que qualquer coisa que você faz, você vai preso. Irmão, na vida cristã é a mesma coisa. Se você pisar na bola com Deus, o diabo te prende em alguma coisa. Ele te prende de dar glória. Ele te prende de andar. Ele te prende em falar. Ele te prende de sonhar. Igreja, mas Jesus é o libertador. Jesus é aquele que faz bem feito. Aleluia! O que eu falei aqui no começo? Deus ele só tem um propósito. E cada pessoa que está aqui está dentro desse propósito. Deus ele não tem um propósito para cada vida. Qual é o propósito de Deus? Salvar o mundo, salvar pessoas. E a pessoa está no mundo, igreja. Então ele quer salvar o mundo de pessoas. O que é? Muita gente. E cada um, o Mateus, ele faz parte desse mundo. Deus não salvou? Agora ele vai salvar os amigos do Mateus. A nossa irmã Aline, Deus não salvou? Agora ela vai salvar os amigos dela, a família, os parentes, e assim vai. Aleluia. Sabe por quê? Porque ela faz parte do plano
Ela faz parte. Tem um louvor que a gente estava ouvindo hoje cedo, que eu chamei o louvor de Pedro. O plano perfeito. Quem já ouviu aqui esse louvor vai saber o que eu estou falando. O Renascer Praise escreveu, eu acho que foi eles que escreveram, não lembro agora certinho. E a bispa falou assim: eu creio que Pedro queria ter cantado esse louvor. Porque Pedro, ele conheceu a Deus. Mas quando foram crucificar ele não aceitou da mesma forma que Jesus. Porque ele não achou-se digno de ser crucificado como o próprio Deus dele. Ei, Jesus, ele morreu por amor de mim. Eu não mereço. Igreja, Deus merece você? Fala aí, igreja. Vamos ser sinceros. Deus, ele não me merece não, igreja. Porque, ó, eu sou chato. Eu sou teimoso. É sério, igreja. Tem muitas das vezes que Deus fala assim: ô servo amado, ora um pouquinho. Aí sabe o que acontece? Eu acabo de tomar banho, aí vem aquele cansaço, né? Porque você acabou de tomar banho, o corpo relaxa. Ei, Deus não tem nada com relaxado não, igreja. Ele tem que ter só fiel. Certo? Aí, a pessoa pega e relaxa. Ah, não vou orar não. Eu tô cansado. Ai. Irmão, Deus não tem nada com aquelas pessoas que ai, não, irmão. Deus tem pessoa que tem proposta. Irmão, tá difícil. Eu tô cansado. Meu Deus do céu, eu quero uma cama. Porque o negócio tá estranho. Tem dia que eu chego cansado, igreja. Mexer com máquina, o negócio é estreito. Nós estávamos carregando ontem uma máquina de 5.000 quilos. Tá certo que o serviço que eu fiz era uma reta e tem um negócio lá que ele puxa até 8.000 quilos. Então você não faz força. Ele faz força por você. Mas tem uma outra máquina que ela tem 5.000 quilos e você consegue empurrar ela. Porque você põe rodinha nela e ela anda. Mas meu irmão, pensa em tentar girar essa máquina de 5.000 quilos. A força que você não faz. Igreja, mesmo assim é você. Muitas das vezes a carga do inimigo para com nossas vidas, para que a gente se esborrache, é tão grande que parece que você está empurrando 8 toneladas. E você está ali. Não, eu sei, eu consigo. Eu sou filho de Deus. E eu consigo ficar em pé. Porque eu sou filho de Deus. Mas muitas das vezes a gente ainda não passou por muitas provas. E o nosso corpo é meio fraco e não tem resistência. Mas aí Deus coloca essas pedreiras para a gente se fortalecer. Tem um camarada de bigode que fica sempre na porta, que ele pegou e falou assim: eu peguei um propósito, o negócio foi pedreira, mas hoje eu entrego esse propósito. Irmão, mesmo que é difícil, Deus, ele te ajuda a chegar até o fim. Aleluia. Tem um texto num livro aí que fala assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estou falando eu, Elton, não. Jesus falou isso. Aleluia. Mas tem um outro texto que fala assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Igreja, jugo. Quem aqui já ouviu falar em canga? Canga é aquele negócio que coloca em cima de burro para carregar carga. Ou então coloca em cima de boi para puxar arado. O nome daquilo lá, aquela madeira que segura a cabeça dos bois para ele não sair do caminho, é jugo. O nome daquilo lá é jugo. Ou canga. Tem uns textos mais novos que falam canga. Umas traduções mais novas que falam canga. Mas, igreja, sabe para que serve o jugo? Para que você ande reto. Por isso que fala: o meu jugo é suave. Porque para você andar reto, igreja, é só olhar para Ele. Olha para Ele que você vai andar reto. Olha para Cristo que você vai andar 100%. Eu tenho que correr porque nós já se passaram quase. Mas sabe o que acontece?
Deus, Ele é tão misericordioso, tão maravilhoso, que estamos neste mundo, passando por muitas aflições, mas a misericórdia dele nos alcança em tudo. Ah, irmão, eu passei por uma situação que é meio delicada. Irmão, fique em paz, se Deus te perdoou, já era. Vai chegar um momento que vai ter, né? Aquela acusação, aquela situação injusta para você, que você fala assim: Senhor, eu não sou merecedor. Mas Pedro falou isso também. Eu não sou merecedor. Eu não sou. Mas sabe o que acontece? Se Deus perdoou, por que você se acusa? Se Deus ele deu vitória, por que você vai ficar se lembrando da luta? Se Deus já te preparou como um vaso, igreja, por que você vai ter medo do fogo? Por que você vai ter medo da água fria? Porque se você não sabe, o vaso, quando ele está lá, já foi ministrado, você foi pela pastora, mas eu vou só trazer a lembrança na sua mente. O oleiro, ele põe barro na roda. Primeiro ele prepara o barro, limpa o barro, põe na roda, prepara o vaso cru, mole. Ele tira, põe no fogo, aí o fogo vai lá. O vaso esquenta. Depois que ele esquentou, que o oleiro foi lá, pegou a varetinha, bateu no vaso, não marcou, já tá bom. Pega, joga dentro da água fria. Porque se o vaso não estiver preparado, não tiver com muita cinza, não tiver com liga, ele trinca. O que acontece? O oleiro pega aquele vaso que trincou, joga no pilão, bate ele, vira o pó, põe água, põe mais cinza e faz todo o processo de novo. Igreja, se no meio da nossa caminhada trincarmos, o oleiro joga lá de novo, lá dentro do pilão, bate o barro, coloca mais cinza, põe água, dá liga, acerta no prumo, põe de volta no fogo, joga na água fria. Não trincou? Coloca num lugar melhor. E o vaso ele é testado, igreja. Porque eu aprendi na televisão. O camarada pegou um vaso muito antigo. Ele pegou a bunda do vaso e pôs a língua. E ele falou: esse vaso, ele foi feito a mais de 1800 graus. Fiquei olhando assim, eu falei: é sério, igreja. Como que ele conseguiu? Ei, a boca profere aquilo que Deus dá aqui. Se a palavra vir daqui, sem estiver vindo de lá de cima, não tem eficácia nenhuma em sua vida. Não tem serventia nenhuma, se eu não conhecer isso. Mas se eu conhecer isso, e a revelação vir de lá, se sair daqui, acontece em sua vida. É verdade, Deus. Irmão, o que você está querendo dizer com o vaso e o que você acabou de dizer? Igreja, Deus ele está te preparando para uma coisa maior, uma coisa melhor, uma coisa que vai te trazer alegria. Sabe por quê? Você só vai chorar na terra, mas você se alegra no céu. Então, não se alegre não, falando assim: não, na terra vai ser bênção, vai ser glória. Vai, se você ficar nos propósitos de Deus. Ah, mas eu pisei na bola, não tem problema não. Deus ele é rico em misericórdia para perdoar. Ah, irmão, eu andei meio fora da linha, falei o que não devia, usei o que não precisava. E paz. Eu nasci dentro da igreja. Passou um tempo, eu saí, conheci tudo que não prestava, me afundei nas drogas mesmo, bebi tudo que não prestava, mexi com o diabo mesmo, mas sabe o que acontece? Quem tem marca não foge da reta não, igreja, vai voltar pro caminho. Pode, o
Deus me fez lembrar, eu vou falar de novo. Quem já assistiu o filme Constantine aqui? Quem já viu o finalzinho do filme, na hora que o diabo tenta levar ele para o inferno? Ele consegue? Não consegue, igreja. Porque aquele que é marcado, ele não vai. Só se a pessoa quiser, igreja. Deus, ele tem um plano. Mas se você não quiser, igreja. Tem uma vez que teve uma situação que o camarada falou assim: se a pessoa não quiser, o demônio não sai dela não. Aí eu fiquei matutando: Senhor, Deus fez tipo assim: essa pessoa tem um livre-arbítrio. Ah, mas o fulano já se entregou para Deus. Então, igreja, vai sair sim. Mesmo querendo ou não, vai sair. Porque já é dele. Tem pessoa que ela é tão equivocada no que faz. Tem as pessoas que têm meio confusão mental. É sério. Tem pessoa que parece que tem confusão mental. Fulano chegou aqui. Vou fazer até ensinação para você entender. Tem alguém para Jesus aí? Eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Chega um certo dia que o camarada: quer saber de igreja nada, não sei o quê. Ô irmão, não esquece não. Você já deu para ele, você não é mais do mundo não, igreja. Você não é nem de você mesmo. Você não é mais de você mesmo. Sabe por quê? Porque no momento que você estiver fazendo coisa errada, Deus vai fazer você lembrar que você é dele. Vai falar assim: você quer fazer? Pode. Mas você ainda é meu, você sabe, né? Tá marcado, você sabe, né? Vai chegar um dia que eu vou cobrar, você sabe, né? Faz se quiser. Você é livre. Mas livre na corda que eu tenho, segurando. É que nem aquele negócio do passado que muitos falam, né? Deus vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. Vai chegar uma hora que ele vai puxar. Ei, foi assim na vida de Paulinho. Paulinho não, né? De Saulo. Saulo de Tarso. Instruído por Gamaliel, né? Doutor Gamaliel era o cara, era o maior na sinagoga, e ele foi instruído por esse cara. Chegou um dia, porque, peraí, Paulo já tinha se convertido? Não, mas Deus já tinha marcado ele. Ô irmão, por que tem muitas das vezes que chega uma pessoa aqui: ei, vaso! Desde o ventre da tua mãe, Deus já te via. Oi, igreja, já está marcado faz tempo, está querendo fugir de Deus? Para, igreja. Quando eu quis fugir, Deus falou comigo dentro da balada. Muito louco, muito louco. Você quer ter a oportunidade de acontecer isso, irmão? Sai da igreja. Que aí Deus vai levantar um nóia. Um muito louco de droga lá, tá assim, ó. Vai. Ele vai se levantar como um soldado e vai botar o dedo na tua cara: volta da onde você veio. Vai que você vai passar por isso. Ou então vai acontecer que nem eu. Tava no mundão, chegava na esquina da minha casa, tinha um demônio bem na esquina assim, me esperando. Todo de preto, com a gravatinha vermelha, chapéu preto, terno todo preto, bem bonitinho. Olha que legal. Bem na esquina, me esperando. No outro dia, quando eu fui de novo na balada, o Espírito Santo falou assim: hoje chega. Hoje chega. Ô irmão, tá todo mundo conversando, não tinha ninguém dando risada. Ninguém tava falando sério não. E por que eu falei hoje chega? Quando eu cheguei na esquina, cadê o demônio? Não estava mais lá. Mas ainda teimei, igreja. Eu fui mais um dia. Quando eu olhei assim, ó, que eu cheguei na mesma esquina, olhei, ele estava no meio do caminho, assim. Eu falei assim: é, Deus, hoje chega mesmo. Entrei para minha casa, nunca mais saí. Aí comecei a orar, jejuar, lembrar das velhas obras, lembrar de onde eu saí. Oh, que beleza! Sabe o que aconteceu? Teve um dia que à noite, no mesmo horário, eu olhei pela janela, o demônio estava na outra esquina.
e depois nunca mais foi visto. Igreja, é assim na sua vida. É Deus, é verdade. No momento que você se apega em Deus e você lembra das velhas obras, o inimigo começa a fugir de você. A partir do momento que você levantou a mão e você fala, sou seu. Não tenta fugir não, igreja. Por misericórdia que você mesmo tem na sua vida. Não é pela misericórdia de Deus, não. Pela misericórdia que você tem pela sua própria vida. Porque você tem misericórdia pela dos outros, você não vai ter pela sua. Por misericórdia, igreja. Não sai não. Não pisa não. Porque se pisar o buraco é fundo, igreja. Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa quieto. Já aconteceu, igreja, de você pisar e ralar a perna inteira? Uma vez, eu estava na escola. E a escola onde eu estudava, não tem aqueles picolézinhos triangulares assim que tinha em muitas escolas? Da época de 1900 de minha avó. Tinha um monte assim, né? Parecia uma cerca. Meu irmão, eu estava andando em cima daquilo. Eu fui olhar para a pessoa que estava passando do meu lado, eu enfiei o pé no vão. Ralou daqui a aqui, assim, ó. Dos dois lados. Pensa na hora de tomar banho. Foi triste, né? Aleluia. Vocês dão risada, né? Do ano em Sabe o que acontece, igreja? Delícia. É pior. Como é que é, Bruno? Está escrito lá? Quer ver como que o inferno é ruim? Deus não está lá. Se Deus não está lá, igreja, é porque não presta. E se aquele que foi contra ele foi lançado lá, é sinal que o lugar é bom, né? Você acha que vai parar por aí? A promessa dele é ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é onde o fogo nunca apaga e onde o bicho nunca morre. O que te atenta hoje vai ser atentado pela eternidade. E aqueles que forem junto com ele também. A palavra diz que o inferno foi projetado para o diabo e os seus anjos. Anjos. Adeptos é o que existe hoje. Aqueles que se dão para o diabo. Maçom, Rosacrucis, Illuminati, satanistas e outros mais aí que eu não vou falar para não afrontar a religião de ninguém. Certo? Mas desde lá de trás eles já faziam isso. Só que acontece, Deus ele é tão bom, tão bom. Como é que ele está no texto? Volta. Assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Aquele que é povo não foge ao luto. Aleluia. Aquele que é povo, Deus não deixa falhar. Põe no quadro aí, por favor. Aquele que é povo de Deus, igreja, vai passar por tudo e Deus vai colocar ele no prumo, igreja. Nem que for arrastado pelo vidro, pelo espinho, por grades, arame farpado, igreja, que vai vir, vai vir sim, porque o que é dele ele não lança fora. A palavra diz. E se a Bíblia ela nunca se contradizeu até hoje, eu creio que se ele fala que a palavra dele nunca volta vazia, irmão, então o negócio ele vai vir trazendo todos aqueles que são dele. Amém? Vamos lá no 3, no 4. Faz bem, ó Senhor, e aos bons, e aos que são retos de coração. Amém? Amém. Deus não tira a bênção, Ele para a bênção. Aquilo que é seu, igreja, Deus ele não tira. Mas se a bênção está vindo e você para, ela também para. Mas se você continua, ela chega na sua vida. Ah, irmão, mas eu fiquei parado 20 anos. A bênção ficou parada 20 anos. Vamos ilustrar? Vamos ilustrar então. A Arca da Aliança ficou 30 anos na casa de
Abinadab. E a casa dele foi o quê? Nada. Continuou da mesma forma que era. Porque a casa não tinha propósito. Mas peraí, Abinadab não era do povo de Deus? Era. Obed, que era da cidade de Edom, do povo de Edom, ele era um edomita. Ficou quanto tempo lá na casa dele? 3 meses. E a casa prosperou. Peraí, a casa tinha propósito? Sim. Propósito era servir. Mas peraí, ele não era do povo edomita? Ele não tinha outros deuses? Irmão, tem muita gente que abandona muita coisa pelo amor de Deus vivo. É verdade, Deus. A droga era boa, igreja? Eu gostava de usar droga. Eu não usava por vício, eu gostava. Porque do mesmo jeito que eu entrei, eu saí. Eu não precisei de usar, de ir em casa de recuperação. Eu entrei e saí porque eu quis. Me afundei mesmo, usei muito. Tirava barato de quem usava. Fala assim, você usa essa droga aí porque você é fraco. Queria eu ser fraco e continuar naquilo lá, né? Eu uso essa daqui porque é boa, Hoje eu tenho perca de memória. O meu olfato é uma porcaria. E tudo aquilo que eu sabia, eu acabei esquecendo. E aí, irmão? É forte? É forte. É. Não tenha misericórdia de Deus, não, irmão. Para ver se você não vai pro buraco. Ficar bebendo esse negócio de cerveja, isso é mijo do diabo. Eu quero beber vodka. Vai.